Olá família, olá pessoal, boa noite, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Uma das espécies que está muito envolvida com a humanidade, ajudando na transição e em nossos processos, já falamos muito aqui, são os arturianos. São muito avançados, se não, são a espécie mais avançada da Via Láctea. Vivem na 5D, mas são multidimensionais, portanto, podem interagir em dimensões diferentes. Nos ajudam porque desejam nos ver como eles na 5D. A energia que possuem é de cura, principalmente emocional, e já falamos aqui da cura quântica. Ela age principalmente nas emoções. Aquilo que nos deixaria descontrolados e desequilibrados antes, conseguimos administrar com serenidade, sem deixar de viver as emoções. No livro As Chaves de Enoque, o livro apócrifo, eles são mencionados como aqueles que nos ajudam. Nós que estamos em um planeta bem distante do centro da galáxia, no finzinho de uma das suas espirais. O que nos ensinam? Para viver na 5D, nada é mais importante do que o amor emitido na verdadeira luz. A espécie pertence à Federação e não se limitam a viajar pela nossa galáxia. Viajam para expandir conhecimento, não para colonizar ou dominar territórios. É um equívoco chamar a nave que orbita a Terra de Atena, supostamente um nome dado em homenagem a um deus grego, porque os deuses gregos apenas mudaram de nome, mas são os mesmos supostos deuses sumérios. Portanto, esta informação não é real. Os arturianos nunca tiveram nenhuma ligação com os Anuna. O nome da nave é Antarni. Dentre eles, anciãos são os que vibram mais alto e possuem o mais alto nível de sabedoria. Não ficarão para sempre na 5D, pois querem prosseguir em sua evolução. Quanto mais elevada a frequência, mais forte é a fractalidade em relação à fonte criadora. Não são seres altos, mas são muito delgados. Dentre todas as espécies, é a mais amorosa. São altamente telepáticos e, como não ficam doentes, decidem quanto tempo vão existir na forma arturiana. Geralmente chegam até, já mencionamos isso, 400 anos contados pelo nosso tempo terreno. Uma outra espécie vive em Agartha, são os intraterrenos. A Terra abriga um enorme sistema de cavernas usadas para os mais diversos fins. Abrigam espécies benevolentes ou não. Entretanto, tais espécies não se encontram, não há interseções entre suas cavernas. Algumas são usadas pelos rapis in natura mesmo. Os hindus até os chamavam de povo naga. Uma informação que ainda não foi confirmada totalmente é que estes rapis, em essência, ajudaram um determinado país na Segunda GG que quase dominou o mundo. Alguém perguntou uma vez sobre os Draco. Originalmente se estabeleceram em nossa galáxia em Alpha Draconis, na estrela Tuban. Por que ainda não se mostraram? Porque não chegou o tempo. E a tal janela da oportunidade, antes que a humanidade se torne definitivamente uma espécie interplanetária e interestelar, está fechando. São imperialistas, portanto, toda civilização chamada por império em nossa história, por trás eles estavam, ou ainda estão envolvidos. Outra facção reptoide vem de Altair, possuem vínculos com os Draco e, perdão, se vamos decepcionar muitos agora, os que se passam por bonzinhos e tomam o nome de Astar para si. Uma espécie que não vive por aqui, mas passou por aqui e tive uma experiência, apenas uma, na minha vida até agora, em uma meditação profunda, quando vi minhas mãos em detalhes, textura, cor, membranas. Talvez eu tenha passado por essa experiência. São os anfíbios. Podem ter a forma humanoide, portanto, se adequam melhor ao ambiente aquático. Um bom exemplo, é claro que não é a mesma coisa, seria o ser que mostram no filme A Forma da Água. Talvez tenha sido a forma mais próxima dos roteiristas mostrarem como esses seres são. Geralmente ficam em pântanos, rios, quando nos visitam, não têm nenhum interesse em prejudicar os humanos, é apenas um local de passagem.
Falamos, em um conteúdo anterior, sobre os Anakin, mais conhecidos pelo filme Star Wars, o Anakin Skywalker, cujo nome já entrega que os roteiros muitas vezes mesclam ficção com situações reais que aconteceram há milhares e milhares e milhares de anos. Eram descendentes dos Anuna, gigantes, também conhecidos como Nefilins. Talvez tenham sido resultado de uma anomalia genética, porque com a densidade da Terra, pessoas que são altas demais geralmente possuem problemas ósseos, e os cientistas até chamam isso de gigantismo, ou seja, é uma anomalia. Um local onde há uma concentração razoável de humanos e répteis é a Antártica. Isso começou na época dos Arinase, que estavam já em pleno avanço no desenvolvimento de naves que eram controladas por seres que assumiram a forma de humanos com olhos azuis e loiros. Uma espécie, cujo nome ainda não foi confirmada, vive na região do Mato Grosso, em nosso país, justamente aproveitando os sistemas de cavernas existentes por lá. Nos perguntaram algo sobre os comandantes que estiveram aqui na Terra, mencionados também em um conteúdo anterior. Comandantes de frotas não se restringem ao nosso sistema solar. Eles não estão apenas aqui, eles atuam em vários quadrantes do universo e pertencem a várias espécies diferentes. Muitos seres benevolentes são etéricos, ou seja, não precisam de um corpo biológico. Não é correto dizer que são desencarnados, porque nunca foram humanos, apenas não precisam de corpos. Os que assumem a função de comandantes de frotas precisam assumir o compromisso de agir sempre de forma amorosa e gentil. Entretanto, também sabem ser inflexíveis quando é preciso. A prioridade é, em relação ao nosso planeta, aqueles que foram destacados para estar por aqui para nos proteger como espécie. Nenhum deles aceita receber adoração ou adorações em meditações. São seres que possuem humildade e a noção de que são nossos fractais como são da fonte criadora. As espécies regressivas que aqui estiveram e estão nunca vieram para ajudar. Vieram para serem servidos. Uns ainda são neutros, não se importam se a humanidade vai bem ou mal. Outros, se pudessem, já teriam esgotado todos os nossos recursos, exterminado a nossa espécie e ido para outra parte fazer o que estão acostumados a fazer. Quando passamos pelo processo de despertar, vemos coisas que não víamos antes. Muitos roteiros de Star Trek, Jornada nas Estrelas, mostram o que realmente acontece entre seres renegados e seres da Federação, cuja missão é rechaçá-los. Todo cuidado é pouco com qualquer ser que venha de Orion. A agenda foi acelerada porque antes não podia haver intervenção na Terra, porque os próprios governantes escolhidos pela humanidade fizeram os acordos, os pactos, os tratados. Então estamos chegando ao ponto que tais seres regressivos estão colocando em risco a segurança do sistema, do nosso sistema solar e da galáxia. Naves em forma de charuto não devem ser vistas como positivas de jeito algum. Outra facção reptoide atua lá em Dulce, uma das bases mais difíceis de fechamento por causa da infiltração e controle. Bases que serão fechadas a longo prazo. Com certeza, Dulce, Novo México, Dugway, em Utah, Fort Lewis, em Washington. Agora, se segurem nas cadeiras. Temos uma espécie aqui que ama florestas e são confundidos com gnomos. Eles também vivem em cavernas e fogem do contato com humanos. Não devem ser confundidos com seres etéreos que podem, sendo benevolentes, viver em matas e florestas, o que deu origem tanto ao nosso folclore como ao folclore de várias outras culturas. Para nós, como canal, no início, foi muito difícil aceitar e assimilar essas informações. Ficamos muito tempo aguardando confirmação, principalmente por parte dos seres de menor tamanho. Muitos encontros entre dimensões e tais seres etéreos são conhecidos por nós como manifestações energéticas do tipo poltergeist, manifestações sobrenaturais, fantasmagóricas.
Temos um vídeo aqui no canal mostrando a interação de dimensões, seres incorpóreos interagindo aqui na 3D. O link estará na descrição, na verdade é um short, ou seja, um vídeo curto. Por baixo das pirâmides do Egito, existe um sistema também de cavernas que são mantidas debaixo da segurança do Tio Sam. Finalizando esta primeira parte, vamos falar sobre os Greys. São muito inteligentes, ajudam os Raps não porque desejem, são obrigados, pois eles mandam neles, assim como aqueles que mandam também na forma física. Em vídeos anteriores, colocamos aqui implantes que nos mostraram e foram representados graficamente pela nossa equipe, servem apenas para extração de essência vital. A propósito, em breve vamos divulgar a nova data do procedimento de retirada de implantes, que será em junho. Rigelianos, ou seja, aqueles que vieram de Rigel, foram os que firmaram acordos com os governantes no passado. Recebemos um e-mail com um relato muito interessante e, é claro, vamos manter a privacidade desta pessoa. Ela conta que foi levada por Grace e passou por uma experiência muito desagradável, onde ela viu e soube que teve óvulos retirados, extraídos. Depois de um tempo, em um desdobramento, ela foi levada a ver uma criança híbrida e em sua mente foi confirmada a sua suspeita, porque em seu coração ela começou a sentir um amor muito grande por aquela criatura, sem compreender quem seria aquele ser. E lhe foi dito, através da telepatia, que era seu filho. Um membro da nossa equipe, em desdobramento, uma vez, teve um encontro com um Grey na nave deles, mas não sofreu nada. Eles apenas mostraram que estão aqui porque não podem mais se reproduzir, são vassalos dos Raps e precisam se clonar, precisam da nossa água. Tudo era extremamente limpo, como se fosse um local usado para cirurgias, e ele também viu um deles muito doente. Nada foi dito, tudo foi uma comunicação telepática, e essas informações que estamos passando aqui podem ressoar ou não para você. Mas nós não queremos empurrar nada pela sua garganta, nem convencer ninguém, não é a nossa missão. Seres mais avançados do que nós apoiam tais divulgações, por quê? Porque muito já nos foi suprimido, e o que pudermos informar, informaremos, desde que não cause problemas físicos nem nada significativamente grave energeticamente. Temos então basicamente aqui os Draco mandando nos Raps, que dão trabalho para fazer aos Greys. Poxa, o canal só está falando de coisa negativa. Não! Estamos te informando. Você está no processo de expansão da consciência. Se você não estiver preparado para ouvir isso, seu processo ainda nem começou. Nós estamos aqui para te ensinar com quem você pode lidar em seus desdobramentos, como identificá-los e diferenciá-los. E no próximo conteúdo, vamos te mostrar como se defender deles. Então, se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento. E, é claro, principalmente muita da verdadeira luz.